Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui do Missionários de Luz. Antes de começarmos, eu gostaria de parabenizar os professores aqui, tia Simone, tia Mara, Guaraci, e nossa querida Márcia também, Antonieta, e todos os professores aqui. É um dia muito especial, viu? Parabéns para vocês. Começar a nossa prece aqui para a gente começar esse estudo. Fechar nossos olhos, nos concentremos aqui. Pai de infinita bondade, misericórdia, espiritualidade amiga, que nesse momento possamos estar presentes nesse encontro de hoje, esse momento de reflexão, de muito conhecimento, de aprendizado, que nosso querido Guaraci nos trouxe aqui. Que possamos aprender com essa obra que tanto tem nos ensinado nas nossas leituras individuais. Agradecidos estamos à espiritualidade amiga por essa oportunidade que nos foi concedida. Obrigado, que nos acompanhe e nos influencie. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode começar agora, sim. Com você. Então, turma, muito obrigado por nós estarmos juntos de novo. Nós estamos no capítulo 17 e 18 do Missionários da Luz. Um vai falar de doutrinação e o outro vai falar de obsessão. No capítulo da doutrinação, antes da gente começar a trabalhar o estudo aí, é bom a gente considerar que nós não devemos tentar interferir na vida de ninguém. Essa história aí que a gente vai ver agora, houve uma interferência da mãe na vida de um filho, que gerou problemas sérios para ambos. Então, a síntese, né, porque a doutrinação que a gente vai ver, mais ou menos a gente já conhece nas reuniões mediúnicas, né? Agora, essa questão de ficar querendo interferir na vida dos outros. Não fazer isso, inclusive a mãe, né, que interferiu aí na vida do filho. Então, a equipe do Alexandre, que o André Luiz estava com ela, é chamada por uma mãe, né, uma senhora, vai pedir ajuda para um filho, que foi um sacerdote e agora desencarnado. Então o nome dele é Marinho, né? Então ele está preso, né, a poderes da sombra. É exatamente isso. Ele não foi respeitado na sua decisão e ele começou a complicar. Por exemplo, ele não queria ser padre. A verdade dele era outra coisa. Ele não queria ser padre. A mãe praticamente o colocou lá. E aí ele entrou e acabou se complicando dentro da atividade dele de sacerdote. Pode ir passando, Bela. Bom entender isso, né? O que me marcou muito, porque eu também fui seminarista, né, gente? Eu não fui obrigado a ser seminarista, mas surgiu como a única opção na época. Eu morava numa cidade pequenininha e não tinha como estudar, então surgiu a possibilidade de ir para o seminário. Fui, não gostei, e quando eu não gostei, eu saí, eu pedi para sair, e apesar de ter tido muito problema lá em casa, quando eu voltei, eu já era órfão, né, de pai e mãe, e aí eu morava de favores lá na casa do meu avô, não me aceitaram muito bem, acharam que eu não queria nada da vida, que eu era uma ovelha negra, mas para mim foi bom, porque evitou, talvez se eu tivesse sido sacerdote, eu não seria um bom sacerdote. A hora que você puder passar, Bela, pode passar. É você que está passando? Sou eu, amigo. Passei. Então, a mãe estava dizendo que já tinha pedido a várias pessoas para ajudar o filho dela, né? E aí o Alexandre vai perguntar se ela já conhecia alguns sinais de melhoramento nele, né? Porque na obsessão, na doutrinação, não adianta, muitas vezes, os espíritos, eles enganam o doutrinador e a reunião, os médiuns. Ele fala que tudo bem, eu vou seguir os espíritos, ele não segue nada. Então, por quê? Porque ele faz aquilo para
sair fora daquele que ele acha que é infortúnio, de ficar ali, o pessoal falando com ele para ele melhorar, melhorar. Então, por isso que ele pergunta, ele já tem algum sinal, né? Olha, tem 10 anos, né, que essa mãe tenta tirar esse filho desse processo aí de mau caminho, como ela diz, né, que é o lugar lá no mundo espiritual que ele se encontra, né? Então, era preciso que ele tivesse um esclarecimento, uma iluminação por alguém superior. Aí ela pede à equipe do Alexandre, né, para fazer isso. E a dificuldade que esse negócio é, né? Então ela fala que já está com disposições modificadas, né? Que não sente o mesmo entusiasmo ao receber sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Muitas vezes, o que vai fazer a modificação de uma pessoa é quando ela chega à exaustão daquilo. Então, por exemplo, a pessoa está no mal, né, fazendo coisas erradas. Enquanto ela não se exaurir aquilo ali dela, ela vai continuar. Então, a exaustão é uma prática, uma técnica que a espiritualidade realiza para fazer com que a pessoa acorde. E no caso desse sacerdote Marinho, foi a exaustão. A gente observa isso claramente. A gente já conhecia isso, já sabia que isso acontece, né? Que a exaustão cura. Por exemplo, uma pessoa que está acostumada com botequim. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu já tive uma experiência com um espírito assim. Então, a pessoa está lá no botequim, aquele botequim bem ruimzinho mesmo, sabe? Aquele estornismo esquisito, né? Que as coisas ficam passadas lá. Então, o mentor uma vez me explicou que tem que ter esses lugares para criar a exaustão. Então, quando o espírito fica exaurido daquilo ali, ele pede para sair, mas porque já não compensa mais a frequência dele ali. Foi o que aconteceu aí. Ele estava dando tédio, né? Desequilíbrio, porque a compensação, ela não, a vibração tem que compensar. Então, quando não compensa, você tem que sair. Então, a exaustão é isso, é quando a vibração do indivíduo já não encaixa mais no ambiente. Ele fala, olha, quem sabe, pode voltar, quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz firme, da luz íntima, né? Então, muito vem sofrendo por esse pobre filho, tal, desviado da reta, então é possível que agora ele consiga. Mas isso aí é uma coisa que a gente tem que guardar muito, porque às vezes a gente acha assim, mas fulano não muda, né? Fulano não muda, está naquela coisa sempre, não consegue. Por quê? Porque ainda compensa a vibração, né? Sabe? A vibração ainda está sendo compensada no lugar que ele está. Aí, quando parou isso aí, ele vai buscar outro caminho, né? Então, ela fala que pede o apoio dele, né, do Alexandre, para ajudar o moço, porque ela se sente culpada nisso, né? E aí, o Alexandre dá uma lição aí, ó. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar. Por quê? Isso não estava compensando mais a vibração. Essa é uma informação, gente, que eu participei de reunião mediúnica durante 40 anos, mais ou menos, e eu não via isso conhecimento dos médiuns, sabe, desse exaurir as vibrações, as não compensação. Então, para o espírito ter um atendimento mesmo interessante, tem que estar assim. E muitas vezes os mentores levam espíritos que já estão nesse processo lá na reunião de desobsessão, exatamente porque ele já se encontra pronto para aquilo. Agora, quando o espírito chega lá bravo, falando que vai acontecer, que vai fazer, ainda está ligado ao processo, dificilmente ele vai ser encaminhado naquele momento. Às vezes ele vai voltar outras vezes, né? Essa coisa que está dando aqui no meu rosto é sol, tá, gente? Às vezes ele vai voltar, né? Ele vai ter que ir lá mais algumas vezes. Então, uma coisa importante a gente saber, por quê? Às vezes eu vejo doutrinadores que ele conversa com o espírito engana que está tudo bem, e ele acha que o problema está resolvido. Muitas vezes não está. Muitas vezes o espírito está ali naquela situação, porque ele está sendo, digo assim, está sendo perturbado por alguém. Não, numa reunião mediúnica, a gente tem que ter muito bom senso. O momento que eu participando de um grupo de reunião mediúnica,
eu vi o espírito lá 3 vezes, às vezes, né, em dias diferentes, e vinha com outra roupagem. Na primeira, na segunda eu percebi, na terceira eu percebi. Na quarta que ele apareceu lá, eu perguntei para ele assim: o meu irmão, por acaso, acha que a gente é bobo? Que aqui só tem gente idiota que não está entendendo que você é a mesma pessoa? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado para não achar que nós estamos salvando o mundo. Não, muitas vezes não estamos, né? Então, por que a doutrinação é até a pergunta, né? Por que tem que ter doutrinação em ambiente encarnado? Isso é André Luiz, né? Porque semelhante medida, uma disposição de trabalho desse Deus, por que não resolve esse problema lá no mundo espiritual? E tem que trazer o espírito aqui junto ao médium, junto à reunião mediúnica, enquanto que eles poderiam resolver isso lá na parte espiritual, né? Porque é uma coisa para a gente pensar mesmo, né? Por que tem que ter a presença do médium encarnado? Para que tem isso se eles têm escolas lá no mundo espiritual? Então, o recurso, o Alexandre vai dizer que o recurso é imprescindível, porque temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. Então, as atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal. Então, existe lá no mundo espiritual esse processo de não necessitar do encarnado. Mas há, né, situações em que tem que ser aqui. Então, ele vai dizer, os postos de socorro, as organizações de emergências nos diversos departamentos da nossa esfera de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem, que em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontram cativos nessas zonas. Então, vejam vocês, que às vezes, né, quando eles trazem na reunião mediúnica, é para utilizar do magnetismo do encarnado. Muitas vezes o fluido do encarnado, o fluido da natureza aqui, do mundo físico. Hoje, quando eu saí da rádio, eu estou num hotel que fica no mesmo passeio da rádio que eu estava, né? E aí veio conversando comigo um espírito. Eu estava me contando que ele tem uma saudade muito grande aqui da cidade, que é uma cidade bem pequena ainda, né? E ele tem muita saudade do tempo que ele viveu aqui e tal, que era que ele sente aquela vontade de voltar, de ser, não é voltar, de estar encarnado ainda para vivenciar aquilo, sabe? Então, ele veio conversando isso comigo, eu deixei ele falar à vontade, nem interferir, e eu pensei assim, ele está precisando desabafar, né? Aí, quando eu cheguei no hotel, o que eu falei para ele? Falei, olha, um dia você vai entender que isso aqui foi só uma passagem da sua vida. Você vai ter tantas coisas na frente que isso aqui vai ficar morto para você. Isso vai acabar. Então, assim, a gente tem que ter o bom senso de conversar com ele. Por que a espiritualidade permitiu que ele viesse conversar comigo? Né? Eu, ao sair da rádio, ele começasse a conversar comigo e viesse naquela conversa, né, o tempo todo. Por quê? Porque, assim, ele precisava do fluido do médium encarnado para, quem sabe, ele conseguir se desligar. Não sei se ele desligou, não tem essa pretensão, mas é isso, a gente tem que ter essa noção. Se o espírito vai na reunião mediúnica, é porque ele precisa do magnetismo do médium e dos presentes ali na reunião. Então, por isso que o André Luiz, lá no livro Desobsessão, eu não sei se vamos estudar esse livro aqui nessa série, né? Lá no livro Desobsessão, ele vai falar sobre essa necessidade do aprimoramento do médium para a reunião mediúnica. Então, a gente não pode ir de qualquer jeito para uma reunião mediúnica, porque nós, acima de tudo, nós vamos doar fluido. Mesmo aquele médium que não tem o processo da psicofonia, mesmo ele, os que estiverem lá vão doar fluidos. Isso é muito importante de saber, né? Aqui era a figurinha ali do lado, né? Uma mão puxando a outra, né? E a ajuda mútua. A colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível, mas, quando é possível e útil, vemo-nos no concurso de médios e doutrinadores humanos. Então, veja você que o que vem aqui para as nossas reuniões, pelo que esse texto aí, é uma quantidade mínima, né? Não é uma quantidade assim grande de espíritos, porque a gente também não daria conta.
Então, quando chega aqui um amigo, uma amiga para conversar lá na reunião mediúnica, é porque ele está precisando desse fluido. Isso é muito importante saber. Então, no livro Desobsessão, o André Luiz vai falar assim, critérios e mais critérios. Ele fala uma coisa lá que só a gente lendo, que agora a gente vai entender. Ele fala assim, que no dia da reunião, você não pode deixar de ir só em casos extremos que você falta, né? Por quê? Porque a sociedade já montou o esquema que vai utilizar do seu fluido, entendeu? Aí, se você falta, então ele fala, né? Negócio de visita de última hora, aniversário, sabe? Reunião de última hora que surge. Então ele fala isso, que evite faltar, porque o seu fluido talvez seja o mais determinante naquele momento ali, né? Então, os médios, ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Aí é a contrapartida. Porque no momento que a gente está participando do processo, lá, nós estamos aprendendo também. Quantas coisas eu aprendi nesses 40 anos de reunião mediúnica que eu vivi, quanta coisa eu aprendi ali com os espíritos. Mesmo aqueles espíritos em situação muito, muito, muito difícil, né? Mas eles sempre contavam uma história, eles sempre contavam um caso. Eu não sei se eu já contei para vocês que uma vez apareceu lá um espírito e ele estava muito bravo. Nossa, falava que não ia deixar de jeito nenhum a pessoa que estava obsidiando e tal. Mas eu tentei de todas as maneiras, todos os recursos que eu podia ter, eu tentei. Ele sempre de cara fechada, e dizendo que não, não, não. Aí eu fiz uma prece rapidinha, né? Eu falei, Senhor Jesus, me ajuda. O que eu faço? Ele está ganhando da gente, né? E não, pelo menos você tem que dar um toque nele. Ele pode até voltar, mas ele tem que levar uma coisa para ele. Aí eu pedi a Jesus, né, que me ajudasse naquela hora. Aí eu vi um rio e vi uma criança afogando no rio. E uma mão muito forte pegou na cabeça do menino, era um menino, pegou na cabeça do menino e puxou e salvou o menino. Eu entendi, foi ele que fez isso, né? E também foi muito rápida a resposta. Aí eu falei com ele assim, engraçado, né? Você hoje querendo o mal da pessoa, sendo que você salvou uma criança um dia de um afogamento, né? Aí ele deu um grito, ele falou, como é que você sabe disso? Aí eu falei assim, está escrito na sua testa. Tudo que a gente faz fica gravado na gente. Eu estou lendo aí na sua testa. Gente, ele começou a chorar, desabou, sabe? Eu falei, meu amigo, aí eu aproveitei, né? Mexi com a emoção dele, né? Eu falei, poxa vida, coisa linda, imagina a alegria do pai desse menino, da mãe, dos familiares, a sua própria alegria. Aí ele foi se tocando. Eu não sei se ele mudou, né? Mas pelo menos a gente dá pode ser que ele precisava de ir lá só para ouvir isso, né? Que ele necessitava naquele momento, né? Então, por que permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? Aí, o André Luiz já está fazendo uma reflexão a respeito da mãe dele, que era um espírito com mais condições, né? Então, ele pergunta assim, poxa, até que ponto que um espírito com mais condições fica preso a um que não quer, né? Que não está afim de resolver o problema? Então, aí o André fala que ela foi mãe desse sacerdote. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Essa frase aí é o seguinte, o sacerdote ele tem uma ligação diferente com o pai, porque ele é aquele que está orientando almas para o pai, de alguma maneira, né? Uns com mais acentuados, outros menos, mas a função do sacerdote é essa, de levar as almas a um encontro, nem que seja pequeno, mas com o Pai. Então, esses sacerdotes, desde as tribos primitivas, eles são imbuídos de uma força extra, como se fosse um espírito ali do lado dele o tempo todo. A gente vê isso nos curandeiros das tribos primitivas, que davam passes, né, que ajudavam as pessoas, eles eram os chamados homens de fé, homens que curavam. Isso depois veio retratar nos reis, porque geralmente eles eram chefes de tribos,
Então, o chefe da tribo tinha que curar, né, as doenças do pessoal da tribo, e quando ele não conseguia fazer isso, ou quando ele não conseguia fazer chover, quase sempre ele era morto, para colocar outro que ele era fraco, que não valia a pena. Então, ou seja, a exigência ao sacerdote e do sacerdote era muito grande. E isso retratou, tempos depois, da Idade Média, lá na Europa, quando existiam os reis taumaturgos, reis que curavam, que além de reis, exerceu a função de sacerdote. Ela está dizendo que o assunto é muito grave, por quê? No caso da maternidade, você ativa o gene materno, né? Que está no DNA, mas só é ativado no caso de maternidade. E, no caso de sacerdote também, deve ter alguma coisa semelhante, um gene que é ativado para o sacerdócio. Por isso que é muito complicado. Por isso que esses diretores de centros espíritas, né, Simone, tem que ter um cuidado muito grande, porque eles são esses sacerdotes. Essa que é a verdade, eles são sacerdotes. Né, de uma maneira ou de outra, eles estão exercendo isso aí. Então, por isso que tem que ter esses cuidados. E eu fico pensando que os espíritas leem isso aí. Quase ninguém para refletir nessas frases que estão assim no meio de um texto, que são importantes, né? Então, existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais, como os médicos, sem amor ao trabalho de curar, ou como advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. É um lamento, né, que Alexandre faz dessas pessoas que têm esse potencial, porque não é à toa que chegou a sacerdote, e não usa isso bem. Né? Então, existimos interesses imediatos, pegam honrarias humanas, né, e depois que eles desencarnam, eles ficam ali no problema de consciência. Então, muitas vezes eles não reconhecem a falência. Tem um texto que eu psicografei, que está no livro, que está no livro do Gresly, eu acho, que está pelo site do Gresly, de um conjunto de sacerdotes, né, que eles não aceitavam a situação deles. Estavam maus, né, reclamavam que tinham ajudado e tal. Aí faz a resposta para eles. Então, se você é médium, se você tem uma tarefa, abrace isso como sacerdócio, né? Porque aí você vai aproveitar o teu tempo da melhor maneira possível. Então, por exemplo, tem médium que tem um espírito me explicando, né, que tem médium que se a espiritualidade não der para ele pelo menos um tempo de honrarias, ele desiste. Tem que ter um momento de honra, tá? De todo mundo aplaudir, aquela negócio todo, né? Senão ele vai abandonar o trabalho. Ele precisa disso. Então, raros são os trabalhadores que não precisam disso, que para ele é indiferente se tem honra ou deixou de ter honra no trabalho dele. São pouquíssimos. Por isso que muitas vezes a gente vê grandes nomes, né, do espiritismo, eu observo muito isso, né, gente? E aí eu vejo que eles vão fazer uma palestra, eles não saem da superfície da superfície. E são tidos como grandes expositores. Eu fico pensando, eu sempre pensava isso, onde que eles veem esse tanto valor? Tem valor, claro, né? Lógico que tem, mas tanto assim, onde que eles tiram? Ele não saiu da superfície. Nós temos um irmão espírita, do movimento espírita, que ele não sai da superfície, e ele é aplaudido o tempo todo. Todo mundo põe ele lá no pedestal. Eu fico assim, gente, mas onde que está isso? Daí está em pecado, né? Tem pessoas que precisam disso, senão ele não consegue. Claro que isso tem um tempo, né? Isso tem a maturação, tudo. Depois, quando chega um determinado tempo, aí vem a prova para ele. Agora você vai ficar um pouco em as honrarias para ver como é que você fica. Infelizmente, alguns desaparecem, não sei, isso acontece com eles, mas temos que tomar cuidado com isso, sabe? Por que a pessoa é tão enaltecida? Não é só na palestra, né? Também na mediunidade, nos livros. Por que é tão enaltecida, sendo que o valor não é tanto assim? Porque você observa o valor de um
expositor, de um escritor, pelo tanto que ele aprofunda no texto. Senão fica mais do mesmo. Você pega 10 livros, é a mesma coisa, não sai daquilo. Tem um escritor no movimento espírita, ele tem mais de 50 livros publicados. Você vai lá, ele repete em todos os livros as mesmas coisas. Inclusive, ele cola do livro anterior e põe lá. Sabe? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, para a gente não se enganar. Se eu estou fazendo um trabalho, se a especialidade me oferecer um trabalho, eu tenho que tentar estudar, analisar, aprofundar, levar uma informação além daquele natural. Tá? Então, para evitar esse negócio, né, de estimar interesses imediatos. Não reconhece, na maioria das vezes, a própria falência e prefere o encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Aí, muitas vezes, chega lá no mundo espiritual, a gente não tem essa notícia, não, eu, pelo menos, não quero ter essa notícia. Né? Então, chega lá no mundo espiritual e aí vão ver a realidade. Sabe? Então, é muito sério isso dentro do movimento espírita. Nós somos amigos aqui, eu gosto demais de vocês, por isso que eu estou falando isso. Eu não falaria isso com outro grupo, sabe? Mas porque a gente tem uma amizade, tem pouca gente aqui, né? Então, eu posso falar isso para vocês. Cuidado, gente, quando o aplauso está sempre, quase sempre, na razão inversa do valor, né? Que está no livro A Grande Síntese do Pietro Bode. O aplauso incessante, muito contundente, está quase sempre na razão inversa do valor. Tá? Porque o ser humano ele gosta muito de arroubos, assim, né? E não quer o estudo. Então, permanecemos no estudo. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é peculiar e esperam furtarem a lei do testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Então, a pessoa fica naquela onda, né? Naquela coisinha, naquela onda do infalível, da infalível, enfim, e não sai daquilo ali. Depois vem o choque de realidade. Aí, quando vem aquele choque, peraí, eu fiquei 40 anos no movimento espírita ou mais, e eu não saí do lugar, eu não ensinei ninguém a sair do lugar comum. Sabe? Por isso que estudar, né, e exercer o conhecimento pela prática da caridade é muito importante, né, dentro das nossas participações aqui no movimento espírita. Acostumados à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta, pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelo mesmo processo, encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo suas obras, não raro agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem inúmeras companhias da mesma espécie. Aí chega lá no mundo espiritual, ele entra no impasse. Eu vou mudar, mas para eu mudar, eu tenho que quebrar todos os paradigmas que eu levo, todos. A mente dele está toda presa naqueles pontos do engano que ele fez a ele mesmo. Para ele mudar, ele tem que fazer um meia-culpa, e ele não quer, às vezes. Aí fica lá, abraça outros companheiros que estão na mesma situação. Então fica esse magote de espíritos enganadores, né? Então eles vão encontrar plateias para eles. Lá no mundo espiritual também tem plateias, né? Então eles vão encontrar plateias para eles, mas na verdade eles não fazem o grande upgrade, né, dentro do avanço espiritual, eles não fazem. Isso é um perigo, porque às vezes o espírito chega lá e ele acha um conforto nisso e aí ele fica lá um tempão, nessa situação. A gente tem que tomar esse cuidado, né? Nós não sabemos o dia que vamos desencarnar, mas quando a gente for desencarnar, que a gente leva essas informações. Se eu chego no mundo espiritual, levo um choque de realidade, a gente tem que abaixar, meu pai me perdoa, eu vou resolver, para a gente poder não ficar preso nisso, né? Então, dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões, referindo-nos apenas aos das escolas cristãs. Nós verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Cerram olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista e Paulo de Tarso representam para eles figuras demasiadamente distantes. Então, por exemplo, eles leem Paulo e Estevão, né? Eles leem o Evangelho de João, né?
e ler os textos também do Paulo, do Pedro, mas é como se não existisse na realidade dele. Esses aí eu não vou nem ficar tentando chegar próximo. Aí fica assim, quem sou eu? Essa frase tão triste que a gente ouve, né? Quem sou eu? Você é filho de Deus, você é filho de Deus, com um potencial imenso a ser desenvolvido em você, sabe? Então, o espírito sincero, se ele já chegou no espiritismo, ele já venceu muitas etapas da evolução dele. Então, ele não pode ficar nessa de quem sou eu. Nada, você é possível. Então, elimine essa fantasia que você traz de ser melhor, de querer ser a pessoa, né? Elimina isso. Tá? Eu não sei, gente, se é porque, por exemplo, eu estou aqui em Além Paraíba, cheguei aqui quinta-feira, já fiz 2 palestras presenciais, faço uma hoje e outra amanhã de manhã. Né? Então, assim, eles tratam a gente muito bem, né? Tem um carinho muito grande, fazem um lanche bonito, em homenagem à sua presença. Se você entrar nessa jogada, você está perdido. Né? Poxa vida, não, como é que eles me tratam? Eu sou importante. Nada disso, você fala assim, nossa, esse é o carinho que a espiritualidade dá para a gente, para dar força para continuar. E nesses 40 anos de tribuna espírita, quantas vezes, né, eu tive muitos momentos assim, interessantes, mas eu sempre tive aquilo como uma ajuda do mundo espiritual para que eu continue, né, e buscar sempre esses grandes espíritos, aí, como Simão Pedro, João, Paulo de Tarso, como modelo. Aliás, o cristão, se Jesus é o guia modelo da humanidade, Paulo de Tarso é dos cristãos. Então, Paulo de Tarso é o modelo dos cristãos. A gente não encarar Paulo de Tarso como esse modelo, está difícil. A gente vai ficar aí achando que nós somos coitadinhos e coitadinhas. Não é isso. Para todos nós que chegamos no Espiritismo e todos os que chegaram, nossa, isso representa para a gente o seguinte: você já tem condições de entender coisas mais complexas, coisas mais profundas, né? Então, agora faço o que Sócrates falou: quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. E vamos em frente aprender, né? Já sabe, ela. Apagam-se as decisões, apegam-se as decisões meramente convencionais dos concílios. Não é? Muitas vezes a pessoa só ela fica muito presa a esses grandes públicos, a essas coisas que dão nome, né? Que dão status. Vou contar para vocês, uma vez eu fui convidado para participar de um concílio desse. E aí a minha palavra foi de manhã, foi a primeira, depois foi a segunda. E teria mais 2 ou 3 à tarde. E eu fiquei lá, né, porque era um pouco afastado, né? Eu fiquei o dia todo. Quando foi chegando assim, tardinha, praticamente na última palestra, eu comecei a sentir uma pressão muito grande, mas uma pressão horrível, que eu não estava sentindo. Tinha umas 300 pessoas na plateia, né? E eu ali sentado, não estava legal, sabe? Aí eu obtinei a mediunidade para ver o que era, aí a frequência era assim, não, a minha presença foi melhor, a minha fala foi melhor. Olha que coisa horrível que está sendo isso aí, olha que coisa confusa. A minha fala, eu falei, que é isso, essa disputa aqui dentro? Então eu percebi que há muita disputa também, né, de quem se sai melhor, de quem não sai. Aí eu nunca mais quis, não quero isso não, eu quero um trabalho mais simples, sabe, que a gente possa conversar, que a gente possa bater papo, né? Então, eles estudam apenas os livros eclesiásticos, a eclésia vem de igreja, né? Então, apenas os livros relacionados à sua função sacerdotal ali, e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. Isso aconteceu muito na Igreja Católica, e ainda acontece nos dias atuais, e nós temos que tomar cuidado no centro espírita para que isso não aconteça. Os cultos exteriores, sabe, aquelas coisas que às vezes, né, pessoa, por exemplo, o passe. O passe tem que ser explicado sempre no centro espírita o que é passe. Fiz uma palestra essa semana lá em Juiz de Fora sobre o passe. Nossa, as pessoas ficaram encantadas, porque elas não sabiam o que era o passe. Achavam que aquilo ali era um rito. Então, a gente tem que explicar isso para as pessoas: olha, isso não é rito, isso é ciência.
água, por que você bebe a água e tal. Nós temos que evitar que as pessoas saiam de lá achando que foram celebradas por um rito. Então, exercem basílicas suntuosas, esquecendo o templo vivo do próprio Espírito. Homenageia o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter. Então, está dizendo que, como isso está muito dentro do inconsciente de cada um de nós, esse passado histórico, principalmente da mitologia, mas a gente não tem ideia de quanto a mitologia ainda influencia o nosso tempo atual, né? Na época grande da mitologia, eles entendiam a vida pela mitologia, né? Você vê? E na época lá dos grandes eventos mitológicos lá da Grécia, de Roma, lá do norte da Europa, então eles tinham muito essa coisa da mitologia. E a gente guarda isso muito em nós. Então, às vezes, a gente pega uma coisa qualquer, por exemplo, vou dar um exemplo simples, eu não sei se acontece com vocês. Chegar no centro espírita e ter a sua cadeira cativa ali. Né? Tem pessoas que têm o lugar dele cativo. Isso pode ser um rito. Né? Isso pode ser uma celebração ritualística. Não sei até que ponto, né, que isso é ou não é. É válido a gente estudar, mas eu penso que você tem que saber também em outro lugar, sentar em outro lugar, para você não ficar preso ao mesmo ponto de referência. O que é uma celebração? Você cria um ponto de referência para cultuar o Deus que você quer cultuar. Então, a gente tem que tomar esses cuidados para não fazer isso também. Né? Por exemplo, de vez em quando, eu mudo a maneira de começar uma palestra. Era assim, prezados irmãos, agora eu já mudo. Olá, olá pessoas, né, tal, olá, meu irmão, minha irmã. A gente vai mudando para não virar celebração. Senão, vai começar a sua palestra, todo mundo já sabe. Prezados amigos, já começa do mesmo jeito, né? Então, eu faço isso, eu mudo, eu me policio muito. Então, vou mudar. Tem um lugar que eu falo assim, oi, turma, tudo bem? Vamos começar o nosso estudo. Quer dizer, uma coisa completamente diferente, né? Para a gente não criar rito nisso. Senão, é igual a historinha de criança, né? Era uma vez, eu vou fazer uma palestra para vocês, né? Então, eu vou ficar do mesmo jeito, tá? Nós vamos erguer basílicas suntuosas, né? Esquece o templo vivo do Espírito e homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos, né? Estão falando isso aí, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Essas oferendas pode ser aquele negócio lá durante a prece, tem muita coisa engraçada, né? Eu vos ofereço, Senhor, não sei o quê, tal, tal. Eu não sei até que ponto que isso é válido, sabe? Essa relação do criador, da criatura com o criador, ela tem que ser muito honesta, muito honesta. Se eu estiver bravo da vida, eu tenho que falar, Senhor, eu estou muito bravo. Porque, afinal de contas, eu esperava uma coisa e veio outra. O Senhor não me avisou que viria de outro jeito. Eu nunca fiz isso, não, mas eu já vi gente fazer, achei muito válido isso. Então, ele está bravo, aí ele vai abrir o coração para que isso seja orientado. Então, tem que ser uma relação, assim, muito sincera. Né? E, assim, contudo, o coração humano menospreza o espírito de humanidade, ignora as aflições do povo, a quem fora mandado servir. E os cegos, né, os próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que eles entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Vamos falar um pouquinho nós, né, dos espíritos. Como vai chegando janeiro, meu Deus do céu, é a diáspora anual dos espíritos. Vai todo mundo para Honolulu e o centro espírita fica fechado, quase fechado. Porque vai todo mundo tirar férias. Afinal de contas, eu tenho que descansar. Descansar de quê? Você tem tão pouco tempo de encarnação para trabalhar. Tão pouco tempo. Uma vez eu entrei nessa de descansar. Aí eu fui para uma praia com a minha família, a Aline era criança ainda, o Fábio, né? Eu fui descansar, gente, aquilo foi uma tortura para mim. Aí eu pedi tanto a Deus para aquela coisa acabar, né? Ele mandou chuva, chovia todo dia. Aí num dia não dava para ir para a praia, né? Eu fiz escrever uma peça que fez um sucesso enorme. Falei, graças a Deus que choveu. Não tem que descansar, gente. Na hora certa, o Papai do Céu fala para a gente, né? Dá uma saidinha esse final de semana, mas ficar um mês longe do trabalho espírita, a título de descansar, você está perdido.
você não consegue movimentar suas energias. Elas se avolumam em você e te põem preso numa cama. Sabe? Ninguém é de ferro, né? Você tem que ter realmente um repouso, está lá no Livro dos Espíritos. Mas, jeito ausentar de um trabalho cristão para com essa coisa de que eu vou descansar. Se você me der, Simone, 10 milhões para eu ficar um mês numa praia ocioso, eu vou te agradecer os 10 milhões. Eu já fiz isso. Eu tive um convite para ir para Paris, né? Tudo pago, hotel de primeira linha, lá, eu agradeci. Eu falei, o que eu vou ficar fazendo no hotel? Então a gente tem, pode falar, Simone. Opa, agora sim. Então, a gente trocou um pouco. Não sei se você percebeu, mas a gente trocou de. Sim. Uhum. Sou eu ainda, Matheus. A gente está com algumas perguntas aqui. Você quer que eu faça com você ou você continue a sua fala que você estava fazendo? Não, pode fazer, a gente vai resolvendo. Pode ficar longe do assunto, né? Então tá bom. A primeira pergunta é: o que um médium não deve fazer durante uma reunião espírita mediúnica? Pensar bobagem. Desviar o pensamento. Porque a gente faz com muita facilidade o desvio do pensamento. Se eu estou numa reunião mediúnica, eu tenho que estar ligado, focado ali. Se eu tenho 200 problemas para resolver, eu resolvo depois. Mas ali eu tenho que estar focado no que está acontecendo. Porque pode ser que um pensamento malandro, perigoso meu, dê força contrária ao espírito. Em vez de ele estar lá para ser ajudado, ele pode ser prejudicado pelo meu pensamento. Muito cuidado com o pensamento, né? Ali numa reunião mediúnica. Perfeito. Uma outra pergunta é: gostaria de ser um dialogador na mesa mediúnica. Que características são necessárias para sermos dialogadores? Tem dialogador que tem uma mediunidade que ele percebe o que ele deve falar, porque o dialogador não está sozinho, tem um mentor com ele. Sempre vai ter um mentor. Então, ele tem que ter essa noção de que não será ele sozinho, mas sim ele com o espírito que está do lado dele, ajudando no processo. Muitas vezes pode ser a mãe de um espírito como essa senhora aí. Então, essa pessoa sabe das necessidades do espírito que o dialogador sozinho não sabe. Então, ele se entregar, né, mediunicamente a isso. Quando chegou lá na hora, ele pede muito a Jesus que o ajude, que o acompanhe no trabalho, e abre, né, para o coração dele. Porque, às vezes, ele vai falar uma coisa que não é interessante para o espírito, e vem uma intuição para ele falar outra coisa. Ele tem que ter um conhecimento básico de doutrina espírita e ter um exercício muito grande no campo da mediunidade, da entrega mediúnica com o mentor que está com ele. Assim que eu fiz, sabe, Matheus? O tempo todo que eu fui dialogador, fazia isso. Porque às vezes existiam 2 dialogadores, né? Então, chegava a minha vez, eu pedia a Jesus assim, me orienta, o que eu falo para esse irmão aqui. Então, muito além da nossa presença ali, enquanto encarnado, está a vontade, né? E a necessidade daquele espírito. Então, a gente tem que estar muito entregue ao mundo espiritual ali e ao coração que vai te dar a intuição. Entendi. Perfeito. E uma próxima pergunta é assim: é dito no capítulo que o contato do desencarnado com o médium, entre parênteses, né, o choque anímico, ajuda na recuperação do sofredor. Como exatamente ajuda? Olha, eu falei para vocês, o espírita ele já atingiu um nível de psique, né, que o capacita a ser entendedor melhor do processo. Ele falou de anímico, né? Então, essa capacitação psíquica de cada um já ajuda muito naquela participação. Agora, é preciso, né, que a pessoa, eu falei, vou repetir, tenha um conhecimento básico da doutrina, pensamento reto, comportamento exemplar, dentro do possível dele. Ninguém é santo, a gente sabe, né? Mas tem muita coisa que a gente já pode evitar. Então, comportamento mais ou menos digno, né, do trabalho que ele está executando. Tem uma prece no livro Evangelho segundo o Espiritismo, não sei se vocês leem aquelas preces que tem ali no final, né? Tem uma prece lá que acho que é para o início de um trabalho.
Aí o mentor que passou essa prece para Kardec, ele fala assim, que nos oriente da gravidade do trabalho que vamos executar. Mais ou menos isso, tá? Olha o que a espiritualidade fala para a gente. É um momento grave, que a gente tem que ser orientado, né, para a gravidade do ato, é exatamente isso, pela gravidade do ato. Então, não pode entrar ali como se eu entro num salão de festas, né? Eu tenho que entrar ali com muito cuidado. Sim, tem todo um preparo, verdade. É. E uma última pergunta. No livro Trabalho Mediúnico, de Carlos Campetti, li que o amor é instrumento básico para todos os integrantes da reunião de atendimento mediúnico. Mas nós temos esse amor? Quase não, quase sempre não. Porque esse amor, eu preciso que você compreenda o seguinte: qualquer manifestação do amor que possa ter aqui na Terra, esse amor mais puro, né, de amor de mãe, amor de amigos, isso aí é uma variação muito, muito pequena do amor de Deus, do amor supremo. Mas a gente pode construir esses elos afetivos que nos sustentem num trabalho, numa vida, numa atividade. Então, eu não vou dizer assim, eu sinto o amor de Deus. Eu sinto fagulhas do amor de Deus. Uma vez eu fiz um desdobramento em que eu fui para uma estrada, né, os dois mentores me levando numa estrada, e essa estrada tinha uma curva, e lá em cima na curva, você olhava, tinha um abismo azulado, né? Eu morrendo de medo do abismo. Aí chegou lá em cima mesmo, assim, eles falaram comigo assim, salta no abismo. Aí eu fiquei assustado, eu falei, vou saltar ali? Salta ali. E eu obedeci, né? Eu soltei. Gente, eu entrei num campo de vibração, eu não queria sair de lá nunca mais. Mas nunca mais mesmo. Eu nem lembrei que tinha filho, que tinha família, nem eu quero ficar aqui. Só que eu tive que sair, eles falaram comigo assim, você viveu uma fagulha do amor de Deus. Aí eu comecei a entender o que é o nosso amor aqui, né? Ainda é muito, muito pequeno, mas é possível, sabe, Matheus, a gente viver isso sim. Primeiro, fidelidade, né? Respeito, amabilidade, benevolência, indulgência, perdão, isso tudo são efeitos do amor. Então, se eu já consigo trabalhar isso num grau qualquer, eu já estou praticando o amor, né? E na reunião, por exemplo, no estudo de trabalho quanto esse, nós temos que ter esse amor, principalmente pelos desencarnados que vão ali, né? Que são irmãos e irmãs com um processo muito doloroso, né? Muito, muito difícil, e precisa dessa frequência nossa ali na reunião para eles começarem a se sentir confortáveis, pelo menos dar a eles um conforto, né? Do ambiente. Depois eles vão encontrar outros caminhos. Então, essa pessoa que escreveu isso está certíssima. A gente tem que buscar. Agora, se o médium não perdoa, se o médium tem pensamentos meio travessos, né? Se ele ele fica medindo a quem ele vai ajudar, o que ele vai ganhar no que vai ajudar, aí fica difícil, né? Fornecer esse cantinho afetivo que a gente chama aqui de amor. Exatamente. Mas temos muito que melhorar, né, enquanto virtude, adquirir essas virtudes. Isso, a virtude é um combate ao vício, né? Quando você cria uma virtude, você cria combatendo um vício. Então, naturalmente, tem virtudes que você cria sem estar combatendo o vício, mas, naturalmente, no nosso estágio evolutivo, a gente cria virtude por combater vícios. Então, se eu combato um vício, eu crio a virtude de combater o vício. Exato. Eu tinha escutado numa audionovela que, por mais mínimo que vocês tenha o vício, né, por mais pequeno que ele seja, ele ainda é uma grande barreira para você. Uhum. Eu continuo sendo. Certamente. Eu não sei se eu fiz esse estudo do Espiritismo Olhar, mas acho que eu já fiz esse estudo para o breve, sobre vícios e virtudes. Né? Parece que sim. Então, a gente tem que trabalhar isso. Né? Exatamente. É isso. Bom, acabou, Matheus? Acabou, sim. Então, esquece, contudo, o coração humano, menospreza o espírito de humanidade. Ele falou, ignora as aflições do povo, a pessoa não está nem aí, sabe? Vai lá, mas quem foram mandados a servir, a quem foram mandados para servir.
e cego aos próprios desvarios, ainda aguarda um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel, né? Eu tinha muita dificuldade para sair de casa e ficar fazendo jornadas como eu estou numa jornada agora. Eu tinha muita dificuldade, porque era muito gostoso o conforto da casa, né? Era muito gostoso. Aí você chega num lugar igual eu estou aqui, uma cidade mais quente, né? Fora do ambiente de casa, fora, longe do meu filhote. Nossa, é muito difícil. Aí, o que que acontece? Ou você vai ou você não vai, né? Aí eu aprendi, no princípio eu ficava isolado lá no quarto do hotel, aquilo para mim era sabe, um tédio. Agora eu faço tanta coisa no quarto do hotel que não dá nem tempo. Quando eu vejo, já está na hora de dar um jeito, tomar banho, está na hora do pessoal pegar para ir palestra. Então, a gente tem que criar situações favoráveis, né, meus amigos? Porque quando você cria situação favorável, a espiritualidade te abraça e vai com você. Pode passar, Bela. Aí, né, ajuda, né? Então, o médium, ele tem que estar muito nesse sentido, né? Não vejo, não ouço, não falo o que eu quero, o que a espiritualidade me fala. Então, quase todas as escolas religiosas falam do inferno, né? E estamos condenados a penas eternas. Pode continuar. Mas são raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior das nossas próprias almas. Graças a Deus, que hoje a gente já ouve muito em todas as religiões isso aí, que o inferno está dentro de você, você que estabelece esse inferno. Não existe o lugar do inferno, existe um umbral, né? Mas se você vai para o umbral, porque você já estabeleceu o inferno em você. Você não vai ficar no inferno e indo para lá. Você já está aqui. Você já sai com ele em você. Por isso que você fica preso, a pessoa fica presa no umbral. E cai por ignorância, aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenha um padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, atendendo a sugestão do orgulho, têm muita dificuldade para ambientar e corrigir a si mesmo. Esse trabalho permanente, né, contínuo, de vencer os vícios que nós trazemos, as más vontades, né, essas coisas que impedem tanto o trabalhador. Pode passar, Bela. Precisam edificar maior patrimônio de humildade antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. Com certeza que nós estamos falando aqui que essa questão da humildade, né, tem que ter muita humildade. Se não tiver, meu amigo, bicho pega mesmo. Mas se o erro voluntário pertence ao sacerdote em caso de exame, como explicar o sacrifício materno? Então, André Luiz pergunta, mas foi ele que errou, e a mãe está sofrendo, né? Então, ele falou, então ele vai explicar que ela quis fazer dele um sacerdote, né? E ele tinha que trabalhar na filosofia espiritualista. Quer dizer, não houve o respeito. E aí que está a culpa dela. Isso é muito perigoso quando a gente começa a interferir muito na vida do outro. Muito perigoso. Pode continuar. Então, a genitora fez com que ele ingressasse no seminário, né? Violentou o seu ideal, né? E colaborou para que o orgulho fosse demasiadamente acentuado. Sabe? Então, ele foi para os jesuítas, né? A vocação sacerdotal dele, impôs o hábito de jesuíta e se desestruturou com a vaidade, não, delustrou com a vaidade excessiva. É muito sério, gente. A vaidade, ela é muito complicada dentro quando o espírito a pratica. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções, todavia sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho, sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, né? Porque ele ainda não tinha condições de entender isso aí. Vamos lá, estou preocupado com o horário. Mas se o filho foi conduzido a situação difícil, para o qual não se encontrava convenientemente preparado, ele será tão grande a culpa dele, né? Então ele foi levado a sacerdote, e ele não queria ser isso, a culpa é muito grande dele. Então, Alexandre vai dizer que ela errou pela imprevidência, e ele faliu pelos abusos. Uhum. Isso é perfeito, né? Então, ela foi pela imprevidência dela de mandar, e ele pelo abuso.
Então, não justificava para ele, mesmo que ele tivesse mandado, né? E aí, a gente pode abrir as portas, ele está explicando aqui, né, que alguém pode abrir a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer dizer que isso isenta de culpa, né? Então, é muito complexo, gente. Depois que a gente começa a estudar espiritismo assim, mais profundamente, a gente começa a entender uma coisa seríssima, que é o espaço-tempo. Sabe, espaço-tempo é muito, muito sério. E a gente passa pelo tempo a cada momento. E o que eu estou fazendo nessa minha passagem? Né? Pode passar, Bela. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa do menino, né? Que está tentando ajudá-lo, né? E se ainda estivesse na carne, talvez o quadro, né, se despertasse, talvez, sob o meu olhar, me despertasse terríveis sensações de pavor. Ah, tá. Aí começaram a chegar os espíritos dentro da reunião, e o André fala isso, que era tão estranho, né? Se ele tivesse encarnado, ele ia ficar muito assustado. Eram figuras patibulares, inúmeras entidades de planos inferiores, muito sério o negócio. Às vezes tem médico que fala que tem vontade de ver, não queira, não. Prepare-se primeiro, né? Depois você vê. Pode passar, Bela. Alguns sacerdotes, aí vem, né? Tinham sacerdotes envolvidos em vestes negras, é aquilo que a gente falou. Eles criam uma egrégora, né? Egrégora não, uma rede entre eles, e ficam ali, achando que estão cumprindo, né, a tarefa deles de ensinar as pessoas, não ensinam coisas erradas. Tá? Pode passar. Porque isso é bom depois a gente ler o capítulo. Né? Não é estranho, os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, segundo as suas tendências. Então, o que eu faço da minha vida? Né? O que eu quero da minha vida? Então, como acontece as congregações de criaturas rebeldes, na costa planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por esses infelizes inconscientemente. É um processo quando você fica alienado. Então, você faz tudo inconsciente. Então, é preciso tomar cuidado com essa alienação, ou seja, dessa não presença na realidade. Então, eu tenho que analisar a realidade pelos meus olhos, não por aquilo que me impõe. Mas senão eu vou ficar aí consciente, né? Então, eles entronizam a ignorância, né? E se forem criaturas infortunadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entrega à prática do mal? São perguntas do André Luiz que a gente faria também. Pode passar, né? E a gente faria, talvez, isso aí também. Coisas, por exemplo, quando você está no mundo espiritual, você vai vendo coisas que são diferentes aqui do plano físico. Se você tem um mentor, você vai perguntar, mas e isso, e aquilo, né? Então, André escreveu as questões dele, né? Então, são ações, né, maléficas do mundo. Aqui que ele fala, na própria humanidade encarnada, você encontra idênticos fenômenos. Você vê quanta gente que tenta manipular massas, né? Essa manipulação de massa aí, que é um perigo muito grande. A pessoa vai pelo berro do boi. Né? Se o boi berrou para cá, todo mundo berra igual o boi. Naquele filme, A Era do Gelo, né, que a preguiça, né, fazia um negócio, todo mundo repetia o que ela fazia, né? Como se ela fosse a deusa, né? Então, aquilo ali é uma criticação exposta ao efeito manada, né? Então, tem gente que faz exatamente aquilo. Pode passar. Então, tem que buscar, né? Outra coisa diferente, né? A ignorância é antiga e a ignorância é antiga e a simples mudança de indumentária que a morte física impõe só modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades, é o que eu falei. Vamos buscar a realidade das coisas, né? Aí ele vai perguntar como é que vivem essas criaturas desaventuradas e tal, e vou adiantar, gente, que aí vai ter o processo, né, da participação em tabela, que aí vai ter o processo da desobsessão, né, que vai conversar com ele, e ele vai entender, né, que a mãe dele que está lá, que vai ajudá-lo, aquela coisa toda, né, porque aqui está uma parte bem doutrinária, eu coloquei aí, mas é bem doutrinário isso, a gente pode ler depois
como como uma forma, isso aqui é só uma ilustração, e a gente vai colocar, porque tem muita informação que o André Luiz dá, que o Alexandre dá para o André Luiz, que vão sempre dizer isso, não vão para o mundo espiritual nessa ilusão. Preparem-se, estudem, entendam a vida como ela é, sem ficar alienado com a vida. Pode passar, Beto. Ele vai passar agora a parte final, quando ele vai se receber o atendimento, pode passar, Beto. Está vendo? São situações de parasitismo, né? São coisas que não vão resolver a questão pessoal daquelas pessoas, daquelas situações. Sabe? Então, é preciso entender que tem organizações inferiores, né? que perturbam e que dão, muitas vezes, sustentação para o erro aqui no plano físico. Então, se eu estou numa leva de ideias que são negativas, eu tenho que parar para refletir. O que eu quero da minha vida? Né? O que eu estou querendo? Porque eu estou numa ideia, né, estou numa leva de ideias negativas, eu estou aceitando aquilo tranquilamente. Então, ali está sendo o atendimento, né? Que a mãe dele, que estava lá, esse Césio é o espírito encarregado do processo, né? Então, fala para ele, a sua mãe está aqui, né? Então, os ajudantes participavam, com forças de entidades, irmãos presentes. Isso que a gente falou, a reunião mediúnica, a presença das pessoas, elas estão importantes por causa da emanação magnética dela, né? Então, ele vai falar que tem um material, né, que representa vigoroso recurso plástico para que os benfeitores da nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados. Aí é o ectoplasma que está falando, né? Então, com os raios e energia de variada expressão emitida pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância. Isso é ectoplasma, geralmente é o ectoplasma, que é fabricado nas mitocôndrias, né, uma organela. E aí pode se ajudar muito, né? Então, quer dizer, aí vai dar o passe, né? A mãe vai se resignar ao envolvimento das vibrações, né? E vai, de novo, falar do material que está sendo usado ali para ajudar ao Marinho, né? Que é o espírito. Então, ele vai dizer, observe em volta de si, meu irmão, exclamava o doutrinador comovente. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Ele vai lembrar da mãe, que vai passar dela. Aí vai ver, né, que a mãe dele que estava ali, e que é uma força, pode passar, Bel, que é uma força, né, para ele naquele momento. Então, a espiritualidade utiliza muito desses afetos fortes que nós temos para nos ajudar nos momentos difíceis, sabe? Então, a gente ganha uma força sobre-humana. A gente vê pessoas se saltando na frente de um carro para salvar uma criança. Ele pode não conhecer a criança, mas a criança é um afeto forte que ele tem dentro dele, que é o arquétipo da criança, né? Então, ele vai pelo afeto. Isso pode ser muito usado pela espiritualidade dentro das nossas variações aqui, entre nós, né, como enquanto encarnados. Pode passar, Bela. Então, aí o sacerdote gritou, minha mãe, e aí ele vai ser encaminhado, né, a respeito, né, porque houve uma ajuda muito grande, você vê, juntou Alexandre, juntou Necésio, juntou a mãe, juntou os médios ali da reunião, que formaram um campo para esse espírito, né, a ser ajudado, né? Então, em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se que de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte. Então, ele vai ajudando todo mundo. É importante, quando você tem um ambiente da reunião mediúnica, ele é próprio para ajudar muita gente, inclusive depois que acaba a reunião. Depois que os médios vão embora, ele ainda está ajudado, né? Então, os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para mim, porque eles não atenderam só o Marinho, atenderam outros espíritos também, né? E aturdido pela dilatação da luz que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu ciclo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos
juntos dos sofredores, mas que, de conformidade com a lei de Deus, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos ao trabalho do bem. Eu não sei se vocês conseguem ler aí a continuidade natural da vida, né? A continuidade natural, que a gente achava que era misterioso, né? Sobrenatural, aqui é colocado como naturalidade. Agora, no capítulo 18, vai falar da obsessão, né? Então, vai ter um processo, pode passar, né? Tem um processo aí muito sério de obsessão, né? Que todo obsidiado é um médium, na acepção legítima do termo. O instrutor diz que sim, médium, meus amigos. Inclusive, nós outros, os desencarnados, somos todos nós, né? O obsidiado, porém, acima de médio de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano, né? Então, quer dizer, todo mundo é médio, o obsidiado é um médio doente, que precisa de ajuda, né? Obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que eles são peculiares. Allan Kardec fala na Gênese que no cerne de toda obsessão tem uma vingança. Então, é preciso que a gente tome cuidado com relação ao que a gente faz com os outros. Porque se a gente fizer uma coisa que a pessoa lá entender que precisa vingar, nós estamos, né, né, estamos montando um obsessor, né? Então, ele viu que tinha muito otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles mais levianos chegavam a fazer promessas formais de curas às famílias dos enfermos. Isso aí é uma lição que a André deixa para nós, muito sério, porque às vezes a gente dá um passe, né? E você vai ficar boa, minha filha, você vai ficar bom, você confia em Deus, sabe? Tem coisas que a gente não deve ficar falando muito, né? Vamos orar, né? Que Deus nos abençoe e com certeza você será atendido, mas não pode ficar prometendo muito. Tem, inclusive, eu dou um seminário sobre passe, que eu converso sobre isso, que aquele paciente só vai naquele médium, sabe? Porque estabelecer um vínculo, isso é perigoso, não pode exercer isso. Isso é uma coisa que a gente deve evitar muito, né? Já vi gente furar fila, ou então deixando os outros passar na frente, né? A ele naquele médium, ou naquela médium que ele acredita, né? Os cinco que constituirão o motivo da própria reunião, aí vai ter uma reunião de desobsessão. Essa reunião, ela vai ser interessante, porque só uma menina, só uma jovem, é que está em condições de resolver, né, de receber mais ajuda. Os outros ainda estão muito presos a eles mesmos. Então, você vê, a pessoa está no processo, tem ajuda e ela não quer ajuda. Então, mas só uma menina que está lá, né? E perguntar, tem proteção diferente? Não. A proteção, ela se trata de proteção, mais de esforço próprio. Ela está se esforçando. O obsediado, além de enfermo, representa de outros representantes de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Então, na obsessão, a gente tem que entender isso, que todo mundo está doente, inclusive o obsidiado. Por isso que eu não sei se vocês concordam, e vou perguntar para vocês, que às vezes na reunião de desobsessão, o sujeito leva o nome de uma pessoa, né, e faz lá o trabalho, mas não dá o retorno para a pessoa. Aí, o que a pessoa não fica sabendo? Então, é preciso ser desse feedback, né, para que a pessoa entenda o que ela tem que fazer para se ajudar. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo, né, que ela vai se prolongar na condição dolorosa além da morte. Porque naquela obsessão, a pessoa encontra uma zona de conforto. Isso é que é o chato. Ele encontra uma zona de conforto. Por exemplo, ele começa a falar palavrão, ele começa a brigar, isso para ele acha que é bom. Ele está obsidiado, ele não percebe que está obsidiado. Então, o que acontece, né, ao homem indiferente ao governo do próprio lar? A casa fica desorganizada, né? E esse homem indiferente, se esse homem indiferente esteja cercado de inimigos, né, que ele conseguiu, o que vai acontecer, né? Vai complicar mais ainda. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência, valentes do auxílio exterior que lhe é pregado pelos amigos, razoável que permaneça esmagado. Então, não é questão de um se centro é forte, o outro não é, eu ouço muito isso, né? É questão da pessoa, ela que tem que saber se ela quer melhorar. Aí tem pessoas que nem vão no centro, né?
para pôr o nome dele lá, e os bobos levam, eu não levo. Eu não levo desde o dia que eu aprendi com o Espírito o seguinte: você vai trazer o nome dessa pessoa, vai colocar que essa pessoa está andando, está funcionando, está natural, está vivendo tranquilo. Você traz o nome daqui, claro que ele será atendido, né? E ele vai melhorar um pouquinho aí, que ele vai ficar mesmo longe. Às vezes ele tem que sofrer esse processo para ele buscar, ele tem que trabalhar por ele. Então, eu não trago o nome de ninguém para o Santo Espírito, só se a pessoa estiver adoentada, amada, não tiver condições. Mas as pessoas que estão aí fortes na vida, procurar, né? Então, essa definição na percentagem dos casos espirituais de que estamos tratando não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem processos laboriosos de resgates em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Porque, às vezes, a pessoa fez um erro muito grande e ele tem que recuperar isso ao longo do tempo. Por isso que a gente vê muita gente maluca no mundo, gente, sabe? Muita gente maluca, muita gente muito complicada, né? Eu tenho visto atualmente vídeos, né, de pessoas completamente alucinadas, tudo obsessão. E eles não querem sair daquilo, eles querem viver naquilo. Então, a jovem está diferente, né? Ela não está esperando um milagre, ela está no esforço próprio. Então, o obsidiado não tem que esperar milagre, tem que procurar ele entender que a coisa pode partir dele, essa cura. Isso é importante dentro da cura de uma obsessão. É quando o obsidiado percebe que, se ele não ajudar, não se esforçar, dificilmente ele vai liberar o espírito obsessor. Existem casos que, se liberar o espírito obsessor, o encarnado desencarna. Já é uma simbiose, né? Então, ela emprega, né, as próprias energias para, vagarosamente, né, entrando em sintonia com a corrente auxiliadora. E os outros não. Ficam naquele processo deles lá. Então, não decorreram muitos dias, eles foram para a reunião, né? Aí, dos enfermos, em número de 5, apresentavam as características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem, um cavalheiro maduro, demonstrava enorme agitação. Os 2 outros eram moços e irmãos pelo sangue. Estavam completamente imbecilizados. Isso tudo encarnado. Então, a gente vê umas figuras aí no mundo, aqui no mundo físico, todo mundo obsidiado nesse caso, né? E tem a menina, né, que ele falou, que controlava. Então, eram 2 senhoras, né, 2 jovens irmãos, e ela que estava ali no tratamento, né? Então, as entidades inferiores rodeavam os doentes, estavam em grande número. Nenhuma delas registrava a presença de André Luiz e do Alexandre, né? Então, ele seguia aquilo que estava falando, né? Com a chegada dos 2 amigos do nosso plano, para os quais olharam para os obsessores com certo receio. Então, agora chegou aqueles, né? Ou chegaram aqueles que vão ajudar no processo. Então, são nossos intérpretes junto das entidades perseguidoras. Amor, Alexandre, elucidando. Então, gente, é um trabalho muito complexo, sabe? É que a transformação pessoal do obsidiado colabora para o fim ou a diminuição, isso mesmo, né? Se a pessoa não der essa ajuda, né? Então, eles retificaram de algum modo a linguagem que lhes era própria ao avistar os 2 missionários. Um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros: estão chegando os pregadores. Oxalá não nos venham com mais exigências. Está vendo? Olha onde que a pessoa chega, né? A que nível que a pessoa chega, que não quer nem ajuda. Tá? Os espíritos obsessores estão bem ali, que tem um cantinho para ele ficar, né? Não sei o que desejam esses ministros, né? Eles começaram a conversar ironicamente, né? Então, os outros amigos entraram em palestra com as entidades da sombra, e um deles dirigiu-se a uma senhora desencarnada, em tristes condições, que se ligavam dos obsidiados em posição de idiota, e falou-lhe bondoso: como que então, minha irmã? Parece melhorada, mais forte, ainda bem. Ela explodiu em crise de pranto. Todavia, prosseguiu o missionário sem qualquer inquietude: acalma-se, a vingança agrava os crimes cometidos. Tem uma coisa que a gente ouve, né? Não sei, vocês já ouviram isso, fala assim:
Ninguém suporta uma vibração de amor. Né? Então, quando você dá o amor, né, você leva o carinho, o afeto, você desmonta a pessoa. Foi o que aconteceu aqui. Então, eles não chegaram lá para ficar pegando o cabresto, vendo, não. Chegou lá, vamos trabalhar isso com calma, vamos com amor. Por isso que na reunião mediúnica a gente tem que entrar ali mesmo para a prática possível do amor que nós pudermos. Né? Então, vai dizer para ele, enquanto você estiver abrigando pensamento de ódio, não poderá atingir as melhoras que deseja. Né? A cola é perseverante, vai destruindo, não conseguirá articular elementos de paz íntima até que perdoe o coração. Porque mexe nos afetos. Quando os afetos estão livres, eles vibram numa frequência que nos ajudam. Quando eles estão ensombreados por ódio, por vingança, outros tipos assim, eles não vão vibrando. Então, a gente perde a frequência do afeto. Perdeu a frequência do afeto, você se complica mais ainda no processo. Então, não pregou que o pai é justo? Eu não vejo, porém, o pai, preciso fazer justiça. É um deles falando, né? Muitos desses obsessores falam isso, que Deus não é justo. Né? Então, são palavras, as suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura da justiça. Isso é a obsessora falando, né? Quantos crimes se praticam no mundo em nome da justiça? Quantos homens e mulheres que, em procurando fazer justiça sobre si mesmo, nada mais do que incentivam a tirania do eu. Gente, nós estamos montando um trabalho que chama Self, Mente e Consciência. Tá? Um dia eu quero fazer para vocês esse trabalho. Eu não sei como a gente pode fazer isso, mas presencial. Eu tenho estudado muito esse texto, né, esse tema, muita coisa a gente pode evitar quando a gente sabe. Então, nós vamos marcar o ano que vem, se Deus quiser, né, a gente faz um trabalho aí, se Deus quiser, porque é muito importante. Eu já tenho dado algumas dicas em palestras, mas ele tem que ser mais profundo, né? E eu quero estrear esse trabalho com vocês. Que me dão tanta chance, né? Então, em tratar de interesses alheios, minha irmã, devemos ser rápidos. Deixa eu dar uma explicadinha. Eu sei que no Brest tem psicólogos, né? Tem pessoas aí com condições muito melhores do que eu. Mas é questão de ângulo, né? É questão de visão. Então, se eu dou uma visão, o outro dá a visão deles junto, né? A gente tira muitas conclusões interessantes, né? Então, vamos moderar, né, os impulsos de reivindicação. Eu não posso ficar gritando com Deus, Deus, vamos com calma, eu também estou errado nessa situação. Nem sempre a nossa visão incompleta nos deixa perceber a altura da dívida que nos é própria. Isso é impressionante, isso. Então, a nossa visão meio tacanha não deixa a gente ver como que nós somos devedores dentro do processo. Então, isso é para cada um refletir na sua vida. Eu realmente tenho o direito de cobrar alguma coisa? Será que eu tenho? Né? Porque se eu estou cobrando, é porque eu ainda não tenho aquilo acertado dentro de mim. E na hora que eu tiver acertado dentro de mim, o que Jesus falou? Deus vai a cada um segundo as suas obras. Aí não tem o perigo mais de eu estar passando o que eu acho que é injustiça. Né? Acima do olho por olho das antigas disposições da lei, Jesus ensinou a amar uns aos outros, praticando invariavelmente. Né? Então, são os assuntos que estão travando ali no processo de ajuda àqueles espíritos obsessores. Então, comentou Alexandre que o trabalho de esclarecimento espiritual, depois da morte entre as criaturas, exige deles, né, muita atenção e carinho. É preciso saber semear na terra abandonada dos corações desiludidos. Olha que texto interessante. O coração do obsessor é desiludido. Ele perdeu o contato dele com o pai, com o amor, com a realidade da vida. Então, o que eu estou falando, precisa saber o que a gente vai semear nesse coração. E aí ele coloca atenção e carinho. É uma lição para nós, né? Então, a senhora, que ainda era jovem, que se mostrava sob irritação forte no recinto, preocupando os amigos encarnados, né, diversos perseguidores invisíveis à perseguição terrestre mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações, mas de todos eles sobressaiu um obsessor infeliz de maneiras cruéis. Né? Este, André, representa um caso de possessão.
aí já é um caso mais avançado, né? E você observa que eles estão no centro espírita ali, não é uma reunião fechada, né? Tem situações que eles atendem ali depois da reunião, alguma coisa assim, então essas pessoas estão ali na pós-reunião. Então, ela não quer nem saber, não vem me ensinar o caminho do céu. Eu conheço a minha situação, e ninguém pode deter o meu braço vingador. Eles se fortalecem nisso, eles acham que têm o direito de vingança. Então, eu falo, não queremos forçar você, né? Tranquilize-se. Aí ele vai dizer, eu sou prega virtude, justifica a escravidão de homens livres, acredito o direito de construir senzalas. Parece que esse espírito foi pego, né, por essa senhora numa encarnação passada, que ele foi escravo dela e não saiu daquilo ainda, né? Então, ele vai dizer que ela vendeu a esposa dele e os filhos dele. Então, não é justo que sofra até que eles restituam, mas veja bem, se aconteceu isso com ele lá no passado, é porque no outro passado ele criou situação idêntica. É isso que as pessoas não entendem. Eu vejo muita gente ficar falando de pobreza e miséria. Tá certo, a gente tem que ajudar, né? Mas culpar A ou B por isso não é possível. A pobreza e a miséria são retificações também. Então, eu vou ajudar, sim. Não estou dizendo para não ajudar, temos que ajudar. Mas os espíritos têm que se ajudarem também. Isso que a gente, às vezes, não percebe. Porque quantas vezes o espírito quer ficar na miséria e na pobreza e não quer dar um passo à frente. Sabe? Porque ele acha que está injustiçado. Né? Pelo simples capricho, ela vendeu minha esposa, né? Então, o mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal das nossas faltas. Então, ele não aceita a escravidão, mas também a gente tem que ter o perdão, né, pelo erro que nos comete, que as pessoas cometem contra nós. Porque se alguém está me escravizando, automaticamente eu escravizei alguém no passado. Tenhamos certeza disso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje o que a gente ouve muito nas falácias humanas são informações que não estão embasadas no conhecimento espírita. E nós temos o conhecimento espírita, então a gente tem que analisar muito como que a gente vai reagir, né, a essas informações que chegam, para a gente não ser porta-voz de uma injustiça espiritual, sabe? Então, isso tudo tem que ser muito analisado. É ruim falar nisso? Eu não gosto, mas também eu não acho justo ficar culpando A ou B pela miséria. Não é justo isso. A miséria é uma situação que o espírito necessita. Então, vamos ajudar? Vamos. Vamos fazer cesta básica, vamos fazer tudo isso que a gente faz. Mas vamos também orientar esse espírito para ele sair daquela situação. Em Juiz de Fora tem uma casa, né, que ela recolhe essas pessoas, moradores, né, em situação de rua, para dormir, pelo menos para dormir, tomar um banho, né, ter um lugar. Acha que eles querem ir? De jeito nenhum. Eles falam que vai chegar lá, vai perder a liberdade deles. Tem que ter disciplina, eles não querem disciplina. Então, tem que analisar por que a pessoa está naquela situação, o que ele precisa, sabe? Então, isso tudo tem que ser muito analisado, né? E aí vem, né? A mulher mostrava aos colaboradores encarnados uma imagem, né? Então, ela falava, salve-me do demônio. Ela achava que tinha um demônio, né, atrás dela, né? E os enfermos psíquicos, daqueles todos, só aquela menina resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. E depois que ela saiu disso, ou que ela saiu, né, ela se fortaleceu. Tem um outro ditado também, parece que está na Grande Síntese, que diz assim, tudo que não me mata me fortalece. Isso é muito interessante. O que não me mata, me fortalece. Então, muitas vezes, né, nós nos fortalecemos, igual essa menina está fazendo aí, nessa proposta de vencer. Agora, se eu crio aquela coisa da vítima, né? Eu sou vítima, aí fica mais difícil, porque eu não me fortaleço. Então, eu vou ter a ajuda dos espíritos, mas pode ser que voltem outros espíritos, porque eu não me fortaleci para me salvar. E eu tenho que entender isso, porque eu criei isso no passado. Então, essa irmã falou, né, permanece de fato o caminho da cura.
percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Ou seja, eu te dou, não tem aquele negócio, faça da sua parte que eu te ajudarei? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Não há dúvida disso. Os momentos mais difíceis que eu tive nessa encarnação, eu tive muita ajuda, muita. E se eu não fizesse a minha parte, provavelmente eu estava me sentindo vítima hoje. Né? Apenas o doente convertido voluntariamente é médico de si mesmo atinge a cura positiva. O André Luiz fala muito isso, né? Seja médico de si mesmo. E nas obsessões isso acontece. Então, examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos pacientes, considerei. Depende-se, então, que Alexandre, porém, não me deixou terminar, né? Cortando-me a frase inoportuna, respondeu: você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho, se não será melhor entregar o obsidiado à própria sorte. Aí vai perguntar, né, se você estivesse na Terra e visse um filho amado seu em condições pré-agônicas, você, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Ele viu que não, né, que não faria isso. É o mesmo caso de Deus conosco. Deus não nos abandona, o tempo todo está conosco. Agora, ele não pode curar um filho e deixar o outro doente. Então, a opção é a seguinte: eu curo todos, ou eu deixo que eles aprendam, eu os ajudo e eles se esforçam, e aí eles fortalecem. Então, a opção de Deus foi essa, né? E nós temos que nos fortalecer dentro das nossas enfermidades, das nossas dificuldades. Ela só vem para isso e porque eu gerei essa dificuldade. Então, Deus não manda um tropeço para mim, eu crio o tropeço. O que eu posso ter é uma prova, alguma coisa que eu tenho que provar a mim mesmo, né, de que eu sou forte. O Herculano Pires falava muito nas almas frágeis, que são aquelas que não superam suas dificuldades. Então, dentro de uma encarnação, você encontra uma dificuldade. Né? Você, por exemplo, você quer fazer um curso. É difícil, você tem que ter acesso ao curso. Se for pago, você tem que despender do dinheiro. Que tamanho, quanto tempo esse curso. Então, isso depende da pessoa. Ele tem que fazer esse esforço. Se ele não fizer, não vem de graça para ele. Então, isso é importante para nós. Tem pessoas que reclamam, né, que para mim tudo é diferente, tudo é difícil. Não é difícil, tudo é na medida exata da tua resistência. Então, não seria justo. Né? Tem mais alguma coisa, Bela? Acho que terminou, né? Não penalize-me, porém, o quadro clínico dos obsidiados infelizes. Né? Aí o instrutor vai falar que é problema da responsabilidade. Não se circunscreve, o problema da responsabilidade não basta por palavras, é questão vital no caminho da vida. Preservando os seus filhos contra os perigos do rebaixamento, criou Deus o aparelhamento das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Qual que é o benefício? Custo-benefício. Qual é o benefício? A glorificação imortal. Não tenha dúvida, aquele que que se sustenta dentro da diversidade, lá na frente ele tem muitas luzes que vão iluminá-lo, né? Iluminar ainda mais o caminho dele. Ele vai dizer que raros são os homens que dispõem a respeitar os desígnios da religião, esquecendo voluntariamente que as menores quedas e mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo retificações. É o caso do vício, né? Enquanto você tiver um vício, você tem que resolver. O sentimentalismo doentio, né? A frieza correta não edificam o bem. Bom trabalhador é que o ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que seu esforço traduz a vontade de Deus. Quando eu falo que nós já chegamos ao Espiritismo, que a gente tem que agradecer muito a Deus, sabe por quê? Porque é muito raro você encontrar umas informações dessas em outras religiões ou em outros segmentos, né, de espiritualizações. É muito raro você encontrar, eu estou falando para estudo, os outros, né, outros segmentos da espiritualidade, então, da espiritualização, muito difícil você ter, assim, uma coisa tão direta quanto essa.
né? Como o André Luiz está colocando aqui. Por isso, se a gente já está no movimento espírita, já está estudando espiritismo, nós temos nas mãos um potencial imenso. Pode passar, Bento. Acabou? Já deve estar no finalzinho, né? Amigo, esse slide que está aí é o último, é que eu passei enquanto você estava falando, aí acho que você não percebeu. Vou botar aqui de novo. É o último, a última tela. É mais ou menos, eu estava imaginando que fosse o último. Então, vamos só fazer uma revisão, né? Peraí, o corpo de carne é como se fosse um violino, né? Isso aí, isso é interessante. Um violino entrega a um artista, que nesse caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animáculos destruidores e defendê-los contra os ladrões. É o nosso corpo. Então, tem pessoas que não estão nem aí para o corpo físico dele, né? Então, eu preciso saber que eu sou o grande violinista, né? Então, nós entregamos aos malfeitores esse violino, né? E vai ser destruído. Ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não pode atender ao trabalho da harmonia com a mesma exatidão de outro tempo. Os órgãos estão doentios, né? As frequências macularam ali a propriedade orgânica. Então, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais, e na solução deles não podemos prescindir do concurso direto de quem está com o processo, né? Então, na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. Jesus falou isso, né? Vai, não peques mais para que não te aconteça o pior. E em qualquer parte do universo, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. Tá? Então, nós vimos aí dois estudos, né? O 17 e o 18, doutrinação e obsessão, relacionado a essa lida nossa com o mundo espiritual, sabe? A gente tem que saber lidar. Até o espiritismo não se sabia nada do mundo espiritual assim mais abrangente. Com o espiritismo nós passamos a ter essas informações. Então você pega o livro Missionários da Luz, que é um livro com tamanhas informações, então eu tenho que saber lidar com isso. Porque o desencarne pode vir a qualquer momento. Então, é bom que eu já chegue no mundo espiritual sabendo de tudo isso, já me prepare para ir para lá. Não vou ficar pensando na morte, como dizem, né? Mas eu tenho que viver minha vida de maneira como se fosse o último dia. Então, quais são as minhas atividades de hoje? O que eu me propus a fazer hoje ou amanhã? Tem que ser no campo do bem, gente. Só no campo do bem. Se eu me propuser amanhã fazer uma baguncinha, e se eu tiver que desencarnar amanhã? Eu me desencarno na bagunça, né? Então, é o seguinte, quando a gente chega nesse nível de conhecimento, a gente tem que estar sempre preparando que o nosso dia futuro vai ser um dia de paz, de harmonia e de busca do bem, que o bem se faça através de mim. Então, essa é a consciência cristã. Vou fazer uma palestra daqui a pouquinho, aqui no Centro de Belém, Paraíba. O meu tema é exatamente isso, harmonias cristãs. Eu vou contar isso para eles. Não adianta você estudar de espiritismo, saber de espiritismo, né? Estar na doutrina espírita, se você não se harmoniza cristamente. Então, nós vamos conversar sobre isso. Vou dar para eles o exemplo de Paulo de Tarso também. Então, minha gente, espero que tenha sido bom. Vocês têm alguma coisa para colocar? Só agradecer, meu amigo, pela palestra maravilhosa, como sempre. A gente aprende muito com você e somos muito felizes de ter essa oportunidade. Eu sei, assim, qualquer coisa, vocês mandam para mim zap, lá na Simone, né? Ou então vocês que têm meu zap, manda pergunta, ou então vão comentar. Não se preocupe, né? A gente vai conversar, a gente vai sempre estar ligado nos entendimentos. Eu estudo, mas vocês também estudam. Então, nós temos que compartilhar conhecimento. Né, Cristina? Perfeito. Vamos Com certeza, compartilhar conhecimento sempre. Sempre, né? Exatamente. Né? O Caio, a Bárbara, a Antonieta, essa voz maravilhosa, essa figura. É a nossa locutora oficial. Hein? A nossa locutora oficial, Antonieta. Antonieta, isso, tá vendo? E ela não é boba nada, ela está preparando o futuro dela lá no mundo espiritual, ela vai ser
porta-voz do Ministério da Elevação do nosso lar, imagina. Nossa! Uau, Gente. gostei disso. Gostou, né, Danilo? Que bom. O que a Simone será, hein? A Simone será aquela... A Simone será a diretora. Não, você sabe, no livro Paulo Estevam tem o Prócoro, né? É aquele menino de 18 anos que ficava lá na porta da Casa do Caminho, recebendo as pessoas, encaminhando para Tiago e João. Eis a Simone. Não vou nem falar da Bela, que vai ser médica lá dos doentes. Lá. O Matheus vai ser nem seu. O Matheus, eu tenho que arrumar um lugar para o Matheus. Vai ser alguma coisa no campo da jovialidade, da beleza, né? Da estrutura cristã. E a Bárbara, né? A Bárbara vai ser aquela pessoa sensacional ali, ajudando, né? Orientando, conduzindo. E todos nós vamos fazer o nosso trabalho, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Assim seja. Gente, vou partir só para a prece final, para a gente poder finalizar o nosso encontro. Vou pedir que a gente feche os olhos e leve o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade amiga. Pai de infinito amor e infinita bondade, agradecidos estamos pela riqueza desse encontro, que nós possamos utilizar os conhecimentos que adquirimos aqui para sermos protagonistas na nossa encarnação e podermos encontrar a cura, a autocura das nossas vicissitudes morais, espirituais, para que então possamos encontrar a autocura da nossa mente e do nosso corpo. Que possamos utilizar desses conhecimentos aqui dispostos pela doutrina espírita e pelo nosso amigo Guaraci para seguir no caminho do bem e ajudar com compaixão, com generosidade aos irmãos que cruzarem o nosso caminho e precisem dessa orientação. Que sejamos sempre cartas do Evangelho a serviço do bem. Que usemos com responsabilidade esses conhecimentos. Que a nossa semana seja de paz e luz e que a espiritualidade nos acompanhe. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Guaraci. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Até a próxima. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês de que amanhã, às 10 horas, temos lições espíritas com Guaraci, né? Que o nosso episódio, né, de amanhã será sobre o trabalho. Então, todos serão muito convidados a estarem presentes nessa aula com o nosso querido amigo. Eu queria convidar vocês, no dia 25 de outubro, eu vou estar aí no Rio, para a estreia, né, de um trabalho musical que a Aline vai fazer. A Antonieta que sabe o nome do teatro, lá, que era o teatro da TV Manchete, né? Prudential, né, que você falou? Hein? Prudential, é o Prudential? É isso. Vai ser no dia 25 de outubro, uma terça-feira. Eu vou estar aí no dia 24, lá no Quintino, lá no centro lá de Quintino, né? Eu vou para ir para o dia 24 e vou ficar lá. Se vocês puderem ir, para a gente encontrar lá, né? Aí depois eu vou pedir a Aline, ela me dá o post, né? E eu passo para vocês. Eu trabalho de assim, artístico, né? Feito por ela, trabalho musical, né? Todo feito por ela. Então, a gente está junto com ela, se Deus quiser. Ela gosta muito de você também. Dentro do possível, eu sei que é um dia de reunião, né? Terça-feira, mas dentro do possível. Dia 25 eu não vou poder, eu tenho um compromisso numa casa, tenho um EJA para fazer. Então, a ideia vai ser um prazer muito grande conversar. Obrigado, agora sim. Obrigado a todos. Obrigado, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom final de semana. Beijo, bom final de semana.